Colegas, mais uma vez a equipe do Telesaúde Arapiraca vem fazer uma revisão com vocês da assistência pré-natal, dessa vez com o segundo trimestre de gravidez. Então, nós esperamos que seja de muito proveito, estamos sempre à disposição e aguardando as teleconsultorias de vocês. Então, quais são as características do segundo trimestre? Esse momento, né, da gravidez, que corresponde à 14ª, à 26ª semana, e que essa mulher, ela já está aí na metade, entrando na metade, né, da gestação, onde já existe a redução e desaparecimento daquele desconforto todo do primeiro trimestre, já se evidencia a barriga, os seios e os quadris, os primeiros movimentos fetais já são percebidos. Existe, por conta de tudo isso, o fortalecimento afetivo da mãe e do bebê. Emocionalmente, ela já está mais estável, aceitando mais essa gravidez na maioria das vezes, a autoestima dela já melhorou. E é uma fase que ocorre a aceleração do crescimento fetal, onde já existe o acúmulo de gordura, ele já começa a ganhar mais peso, amadurece os órgãos e se define as feições desse bebê. Então, aqui a gente tem assim, um pouco das características da criança. A partir de 13, 14 semanas inicia os movimentos das mãos, a pele já está mais espessa e começa a aparecer cílios e sobrancelhas. Ele já vai para um peso de 250 gramas, já inicia a sucção, engole o líquido amniótico, forma mecônio, pisca, soluça, já começa, os movimentos já são mais intensos. Essa pele já começa com a lanugem, tem momentos que ele está dormindo, outros ele está acordado. E com 24 semanas para frente, ele já está com esse peso, né, a partir de 500 gramas, 600 gramas, e ele já tem uma condição de viabilidade extrauterina. E a partir de 25, 26 semanas, ele já começa a alcançar 1 quilo. E nós entramos para o roteiro de consultas do segundo trimestre, sempre fazendo a revisão do primeiro trimestre, uma consulta que vai ser mais resumida, porque todo aquele histórico já foi realizado. Então, em relação aos controles maternos, é importante lembrar que essa mulher deve urinar antes, por conta da fidedignidade da pressão arterial e da mensuração da altura de fundo de útero. Então, ela deve entrar para a pré-consulta já com a bexiga vazia. Lembramos, mais uma vez, da questão do peso, que deve ser com o mínimo de roupas e descalço. E vamos também mostrar novamente aquela tabelinha do peso aproximado das roupas. Em relação à glicemia capilar no momento da consulta, da pré-consulta e antes da consulta de pré-natal, a gente deve fazer, se ela já vem com histórico de diabetes gestacional ou diabetes mellitus, em relação à temperatura axilar e outros sinais vitais, com suspeita de febre ou outro agravo. É o momento também, durante a consulta, de calcular a idade gestacional e data provável do parto, determinar mais uma vez o IMC e calcular esse ganho de peso, que deve ser semanal, de acordo com o peso pré-gestacional e o peso da primeira consulta. Realizar a anamnese direcionada para as queixas, intercorrências e questionamento de movimentos fetais, realizar exame físico cefalocausal, inclusive das mamas, e a questão da palpação obstétrica, que agora sim nós vamos conseguir efetivar as manobras de Leopold, medir a altura de fundo de útero, identificar batimento cardiofetal, como a gente vai ver daqui a pouco. Revisar e atualizar o calendário vacinal, avaliar resultados de exames e constituir as condutas, reclassificar o risco, atualizar a ficha do ESUS e registrar os dados na caderneta e no gráfico e no prontuário. Esse gráfico é o gráfico da caderneta da gestante. Em relação aos controles fetais, determinar o foco máximo de ausculta após as manobras de Leopold, auscultar e contar os BCF, lembrando sempre de identificar no prontuário o foco máximo de ausculta. Quanto mais registros nós fizermos no prontuário, mais qualificada será a nossa consulta. Atentar para os movimentos fetais. Se durante o exame obstétrico você identificar movimento fetal, você registra como positivo. A partir de 20 semanas, você já tem como, durante o exame, você já verifica a criança mexer.
E perguntar para essa mãe durante a anamnese se a criança, ela está sentindo a criança mexer. Se ela voltar e disser para você que os movimentos diminuíram e que está no momento da gente fazer o teste sonoro simplificado, que daqui a pouco a gente fala mais nele. E registrar o exame físico e a anamnese na caderneta e no prontuário. Aqui a tabela, de novo, de peso aproximado da roupa, do momento da pesagem, vocês já conhecem, porque nós já fizemos essa revisão no primeiro trimestre. E aqui é muito importante, que é o cálculo do IMC através do ganho de peso desde a última consulta. Então, nós aí podemos ainda carregar conosco aquela cultura do 10 quilos, né? Que ela deve engordar 10 quilos durante toda a gravidez. Então, com essa tabela, nós vamos poder nos nortear pelo ganho de peso ideal de acordo com o IMC, inicial ou pré-gestacional. Então, é muito importante, de acordo com o que ela chega na primeira consulta, idealmente até a 13ª semana de gravidez, você calcular o ganho de peso do segundo e do terceiro trimestre por semana. Porque pode acontecer que ela venha para a consulta de pré-natal não com 4 semanas fechadas, em que você pode calcular o peso mensal, mas ela pode retornar para você com 3 semanas, com 2 semanas, com 5 semanas, com 6 semanas, e através dessa tabela você vai poder identificar o ganho de peso real dela semanal, através de um cálculo fidedigno pelo IMC do início da gravidez. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Se ela engravidou com baixo peso, ela pode engordar até 600, 580 gramas por semana. Se ela já engravidou com uma obesidade acima do IMC, acima de 30, ela só pode engordar o quê? 200 gramas por semana. Então, é muito importante que você tenha essa qualificação do seu pré-natal, lembrando que você tem a nutricionista do NASP também para te apoiar. Agora a gente vai passar um pouco para a hipertensão. Então, nós sabemos que tudo que se refere à hipertensão se complica a partir do segundo trimestre. Então, a partir da 20ª semana de gestação, aquela gestante que não era hipertensa, ela vai complicar com hipertensão a partir do segundo trimestre. Então, é importante que a gente se detenha nisso. O que significa essa lâmina? Aqui nós temos a tabela de cima relacionada ao Colégio Americano de Cardiologia. É um protocolo que foi fechado agora no mês de março de 2018, que diz o seguinte: pressão arterial normal é abaixo de 120 por 80. Abaixo. Hipertensão estágio 1, você já está no 130 por 80. Nós aqui no Brasil, de acordo com a 7ª diretriz brasileira de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2016, ela diz o seguinte, que pressão arterial normal é igual a 120 por 80. Igual. Então, enquanto o Colégio Americano já está em menor, nós ainda estamos em igual. Então, eu quero assim deixar isso bem claro para vocês e para nós, todos que somos enfermeiros. Uma PA de 120 por 80, de acordo com o mais novo protocolo e diretriz internacional, não é mais 120 por 80. É menor do que isso. Então, nós não podemos trabalhar em cima de 120 por 80 achando que isso é normal. Se eu aqui no Brasil, esse ano, ainda está como normal, eu acredito que daqui para o ano que vem, essa diretriz internacional já esteja chegando por aqui. Por que essa preocupação toda? Porque aqui no Brasil, a hipertensão estágio 1 está em 140 por 90. Isso está ainda em vigor. No exterior, hipertensão estágio 1 já está em 130 por 80. Então, por que toda essa preocupação? Porque aqui nós estamos ainda com o diagnóstico de hipertensão de 140 por 90, inclusive para gestante,
Tá bom? Então, a gente tem hipertensão acima de 140/90. Hipertensão gestacional é aquela hipertensão detectada após a 20ª semana sem proteinúria. Então, é uma hipertensão acima de 140/90. E a pré-eclâmpsia é a hipertensão com proteinúria a partir da 20ª semana. Toda essa atenção que nós estamos chamando vocês é para que nós tenhamos uma atenção não voltada somente ao 140/90, mas ao 120/80. E mais ainda aos 130/80. Então, nós não vamos esperar chegar em 140/90 para fazer e iniciar, como tem aqui embaixo, a conduta. Discutir o caso com o médico da equipe, solicitar proteinúria, função hepática, né, TGO e TGP e função renal, ureia e creatinina, depois de conversarmos com o médico da equipe, e solicitar colaboração no NASF para as medidas de prevenção primária. Então, se você tem uma gestante que já está em 120/80, o médico da equipe e o NASF, eles têm que estar junto com você para colaborar nessas medidas de prevenção primária. Se ela já chegou em 140/90, a proteinúria, a função hepática, a função renal, e as medidas de prevenção primária e a questão da opção pela metildopa, ela já tem que estar à nossa frente, tá bom? Em relação à referência ao alto risco, a gente vai fazer isso depois dos resultados, a gente vai ver já. Depois desses resultados desses exames, e a questão do hospital também é por conta dos sinais de eclâmpsia. Vamos falamos um pouquinho de hipertensão aqui, mas voltados para a pré-eclâmpsia. Então, a gente vê o quê? Mediu a pressão arterial da gestante. Ela tem que estar sentada e você repete isso em decúbito lateral e repete novamente após 4 horas, faz uma nova medida. Se ela tem uma pressão arterial de 140/90, você solicita proteinúria, você solicita essa creatinina urinária. Ou se você não solicita a urina de 24 horas, nem a proteína urinária, e faz a fita reagente e ela está acima de 30 miligramas por decilitro, você já considera essa gestante em pré-eclâmpsia. Então, uma gestante com hipertensão arterial acima de 20 semanas com proteinúria, você já considera ela como pré-eclâmpsia. E ela não tem proteinúria, mas ela pode ser considerada tendo pré-eclâmpsia ou com eclâmpsia iminente se ela tiver esses sintomas, ou relato de cefaleia, ou distúrbios visuais e cerebrais, dor abdominal, plaquetopenia no hemograma, elevação de enzimas hepáticas, principalmente se tiver o dobro do basal, comprometimento renal com uma creatinina acima de 1 e edema pulmonar. Então, você tem que entender que é uma gestante que ela não vai nem para o alto risco, ela já vai direto para a referência hospitalar por conta do risco de eclâmpsia iminente. Bom, saindo um pouco de hipertensão, então você tem a avaliação dos resultados que você solicitou nas consultas do primeiro trimestre. Então, o que você tem aí? Se você tem uma suspeita de anemia falciforme e não solicitou ainda a eletroforese, você solicita. Se ela tem uma hemoglobina anterior entre 8 e 11, mantém o sulfato ferroso e solicita no hemograma. Se ela tem uma glicemia anterior acima de 85, ou se ela tem fator de risco para diabetes gestacional, você solicita o teste de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana. Se ela é RH negativo, você solicita outro cumbis indireto e mensais a partir da 24ª semana. Eu sei que é difícil, mas a gente vai tentando solicitar isso à medida do possível. O importante é que a gente não se conforme com um cumbis indireto só negativo. Se ela chega para você com um HBsAg reagente, o que nós vamos fazer? Solicitar um HBeAg. O que é o HBeAg? É uma partícula viral que só está positiva com o HBsAg positivo. Então, você vai confirmar, é como um confirmatório para a infecção atual
por hepatite B. Associado à sorologia de HbA1c, você vai solicitar TGO e TGP para avaliar essa função renal. A questão da ultrassonografia entre a 20ª e a 24ª semana, que é a famosa ultrassonografia morfológica, nós vamos solicitar ser disponível. Por quê? Porque nós sabemos que as gestantes de risco habitual, ela não tem nenhum benefício em relação à ultrassom, né? Essa gestante não tem nenhum benefício nem modifica o prognóstico perinatal. Então, é uma ultrassom que rastreia a malformação, avalia a vitalidade fetal e identifica complicações obstétricas que serão identificadas também no exame físico e no pré-natal de qualidade. E aqui a gente continua com as anormalidades dos exames que ela vai chegando com os resultados, né? Então, se ela chega com uma glicemia de jejum acima de 110 e um teste de tolerância à glicose acima de 140, o que nós vamos fazer? Acompanhar em conjunto na unidade básica e encaminhar para o alto risco, porque ela vai ter que entrar para a insulina. Se ela chega com anormalidades do líquido amniótico, má formação na ultrassonografia, ela vai ser acompanhada em conjunto com o alto risco também. Se ela chega com cúmplice direto positivo, com o título acima de 1/16, ela também vai para o alto risco, porque ela vai precisar fazer um Doppler de artéria cerebral e acompanhar essa evolução da gravidez por conta do risco de hidropsia fetal e anemia grave, né, hemolítica do recém-nascido. Se ela chega com toxoplasmose IgM positiva, ela vai para o alto risco também, para fazer o teste de avidez e iniciar a medicação. Se ela chega com o HBsAg e o HbE positivos, ela também vai acompanhar no alto risco. Lembrando que, inicialmente, durante a gravidez, ela não vai fazer o tratamento. Ela vai ficar para tratar depois da gravidez e fazer também o tratamento do recém-nascido com imunoglobulina já na maternidade. Manutenção ou piora da anemia, nós já vimos isso bastante, referir ao hospital para uma hemoglobina igual ou abaixo de 8 e acompanhar no alto risco também. E se doença falciforme, com esses traços positivos, a gente vai acompanhar no alto risco em conjunto com a hematologia e nós da atenção básica. Isso aqui também é uma revisão, nós já vimos isso no primeiro trimestre, condições de rastreamento não obrigatório, mas que também não é proibido. Se você tiver oportunidade, pode fazer. Que é a questão da cultura de secreção vaginal e a questão que não é mais protocolado. Então, é grau de recomendação A, você não fazer cultura de secreção vaginal. O que você vai fazer? Se ela tiver queixa, você trata. Não precisa solicitar a cultura. No caso da infecção urinária, ela chega com sintoma de infecção urinária, você trata pelo protocolo e com 10 dias você repete a cultura de urina. Em relação ao vírus da hepatite C, não tem mais no protocolo a solicitação nem da hepatite C, nem do citomegalo, nem da rubéola. Em relação à hepatite C, para quem que você vai solicitar a sorologia de hepatite C? Para aquelas mulheres de comportamento de risco que passaram por transfusão ou com usuária de droga. E, como nós já falamos, comportamento de risco. Em relação à rubéola também, ela não está mais protocolada no último manual do Ministério em conjunto com o Sírio-Libanês 2016. Aqui a gente passa para o exame físico, então a gente tem o exame clínico das mamas, em que você vai identificar nódulos, mastites, engurgitamento, presença de colostro já no segundo trimestre e principalmente a situação do mamilo. Que tipo de mamilo você tem para te preparar para depois. Lembrando que o mamilo plano e invertido não vai ser manipulado nem trabalhado durante o pré-natal. Nós vamos ajudar essa mulher depois do parto com outras manobras que depois nós vamos conversar. É lembrar que nós não vamos encontrar só um dorso fácil, um polo cefálico em que você identifique o foco máximo na maior facilidade. Isso é o que todo mundo quer e sonha. Mas muitas vezes você vai encontrar situações em que você tem um feto anterior, em que você palpa um monte de parte fetal e não consegue identificar o dorso para escutar esse coração. E vai muitas e muitas vezes
contar batimento cardiofetal pelo cordão umbilical, o que não é pecado e nem é proibido. Se você não consegue identificar o foco máximo de ausculta no dorso, por conta de apresentações, ou da posição fetal, ou de que esse dorso está posterior para a coluna da mãe, você vai ter que contar o batimento da criança pelo cordão, não tem problema nenhum, tá bom? Outra questão são as apresentações córnicas ou as apresentações de ombro, que essa criança está transversa. Então, você não vai encontrar só uma criança cefálica, você vai encontrar uma pélvica, você vai encontrar uma transversa, que também é importante que você identifique bem nas manobras de Leopold. E as mães que são obesas, as mães cirurgiadas, as mães com bolsa de colostomia ou com urostomia, com várias situações que vão aparecer, que você vai ter que realmente dar o seu melhor para poder identificar. As partes fetais, assim como o gemelar, em que você vai ter que identificar os 2 fetos e os 2 batimentos e ainda conferir com o batimento da mãe, pelo pulso radial. Eu quero também, assim, orientar, lembrar vocês do quadrante do foco máximo. É importante que você identifique tanto quantos batimentos fetais em que quadrante, para que a sua consulta e o seu registro seja o mais qualificado possível. Aqui são todos os registros e os cálculos, em que você vai fazer o cálculo do IMC e registrar no gráfico, a questão da altura de fundo de útero e registrar no gráfico, e a altura e a idade gestacional pelo disco e com os cálculos. Reclassificar o risco gestacional. Então, quando é que você tem uma bomba relógio a qualquer momento para estourar na sua mão? Isso você faz identificando através de uma boa anamnese, um exame físico qualificado, pacientemente, para que você sempre reclassifique o risco a cada consulta. Uma gestante que começou com risco habitual, pode ser que do meio para o final ela passe para alto risco e você precise o acompanhamento conjunto com o alto risco. Aqui são os sinais de alerta, que tanto você precisa saber, como precisa orientar ela e a família, o que pode aparecer durante a gravidez e que são sinais de que ela precisa se dirigir urgentemente ao serviço de saúde. Em resumo, colegas, a gente tem aí as condutas do 2º trimestre, em que você vai interpretar a anamnese, queixa, exame físico e instituir as condutas em equipe, analisar os resultados dos exames, instituir as condutas, orientar sobre alimentação e ganho de peso, orientar sobre a observação e frequência dos movimentos fetais. Então, aí a gente tem essa barriguinha em que a parte fetal empurra a barriga para cima, a gente vê muito isso. E você vai questionar para ela como estão os movimentos. E os manuais, eles dizem o seguinte, que você vai poder fazer o monitoramento dos movimentos fetais a partir da 34ª semana. Mas a experiência fazendo pré-natal há tanto tempo diz o seguinte, que a partir do momento que a criança começa a se mexer, principalmente a partir da 25ª semana, já tem como essa mãe contabilizar esses movimentos fetais. Então, o que você vai orientar ela? Que ela vai contar 10 movimentos fetais em 1 hora. A partir da 24ª semana, 25ª, 26ª. Ela contando 10 movimentos, significa que a criança está com uma boa vitalidade fetal. Se ela chega um momento para você com uma redução de movimento fetal, você pode fazer o teste de estímulo sonoro simplificado, em que você conta os batimentos cardiofetais, aperta uma buzina de bicicleta ou um som alto do celular perto do polo cefálico, que você identifica depois das manobras de Leopold, e reconta o batimento cardiofetal. Se a criança tiver uma boa vitalidade, ela vai aumentar no mínimo em 15 batimentos cardíacos depois do estímulo sonoro. A gente vai falar mais de estímulo sonoro na consulta do 3º trimestre. Você deve sanar as dúvidas da mulher e do companheiro e da família, prescrever suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico, confirmar se ela foi para o dentista e se precisou fazer a citologia, se ela já fez. A gente já conversou com a citologia. Uma mulher com citologia em dia não precisa fazer no pré-natal. A questão da atualização do estado vacinal, agendar para o NASF as necessidades, principalmente se precisar do PTS,
Agendar consulta subsequente, referenciar e acompanhar em conjunto, se necessário, reclassificar o risco e registrar tudo no prontuário, no ESUS e no cartão. As práticas educativas que nós nunca podemos esquecer, uma comunidade só se torna resolutiva através do que nós, como equipe de saúde, passarmos para eles, em termos de conhecimento. Em relação ao grupo de adolescentes, é sempre importante verificar a possibilidade de fazer o grupo de adolescente um pouco em separado, depois junto com as outras mulheres, para que elas tenham uma linguagem mais adequada à idade delas. E assim, colegas, nós terminamos a revisão, né, do segundo trimestre. Nós estamos sempre à disposição de vocês, o material está à disposição, vocês podem solicitar